Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu tenho uma narrativa muito especial para vocês que vai mexer profundamente com o coração de cada um. Imaginem um homem poderoso, dono de um império bilionário, que comanda tudo e todos com punho de ferro. Aparentemente ele tem tudo na vida: dinheiro, poder, respeito. Mas existe algo que nem todo o dinheiro do mundo conseguiu comprar para ele: uma noite tranquila de sono. Há anos ele carrega um peso que nem mesmo ele consegue entender completamente. Do outro lado, temos uma jovem de coração puro, que luta todos os dias para cuidar de quem ama. Quando o destino cruza o caminho deles de uma forma que ninguém poderia imaginar, algo extraordinário começa a acontecer. Uma proposta inusitada vai mudar a vida dos dois para sempre, revelando que, às vezes, a cura para as feridas mais profundas pode vir dos lugares mais inesperados. Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, por deixarem seus comentários carinhosos, que sempre leio com muito amor, e por compartilharem nossas histórias com pessoas especiais na vida de vocês. Se você ainda não faz parte da nossa família, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Agora me contem aqui nos comentários, de qual cidade vocês estão nos ouvindo neste momento? Adoro saber de onde vem tanto carinho e sempre fico curioso para conhecer nossos ouvintes espalhados por este Brasil imenso. Então, preparem o coração, porque nossa história está começando agora. Valentina Santos sempre acordava antes do sol nascer. Aos 26 anos, ela tinha desenvolvido o hábito de começar o dia na ponta dos pés, tentando não fazer barulho no pequeno apartamento de 2 quartos que dividia com a mãe. O cheiro de café fresco se espalhava pela cozinha enquanto ela preparava o desjejum com o carinho de sempre, mesmo sabendo que os dias estavam ficando cada vez mais difíceis. Era uma rotina que ela mantinha há anos, desde que a mãe, Dona Carmen, tinha descoberto os problemas no coração e precisava de cuidados especiais. Naquela manhã de terça-feira, o envelope branco em cima da mesa da cozinha parecia gritar por atenção. Valentina sabia exatamente o que estava dentro: mais uma conta de luz em atraso, somando-se às outras contas que ela vinha empurrando com a barriga há semanas. Seus dedos tremeram levemente quando abriu o papel e viu o valor final com os juros acumulados: R$ 340 que ela simplesmente não tinha. O salário de enfermeira do hospital público mal cobria os remédios da mãe e o aluguel do apartamento. E agora, sem o emprego que tinha perdido na semana anterior, a situação ficava ainda mais complicada. "Bom dia, minha filha. Você acordou cedo de novo", disse Dona Carmen aparecendo na porta da cozinha com o hobby floral que Valentina tinha dado de presente no Dia das Mães. A mulher de 62 anos ainda mantinha o sorriso doce que sempre acalmava o coração da filha, mesmo nos momentos mais difíceis. "Não precisava ter feito café não, você sabe que eu posso fazer essas coisas sozinha." Valentina forçou um sorriso e serviu o café na xícara preferida da mãe, aquela com desenhos de flores azuis que elas tinham comprado numa feira há muitos anos. "Eu gosto de cuidar da senhora, mãe. Além do mais, a senhora precisa economizar energia para o que realmente importa." O que Valentina não falou era que cuidar da mãe era a única coisa que ainda fazia sentido em sua vida, especialmente depois de ter sido demitida do hospital junto com outros 15 funcionários devido aos cortes de orçamento. O telefone tocou no exato momento em que Valentina estava lavando as xícaras do café. Era Mônica, sua melhor amiga desde a época da faculdade de enfermagem, que trabalhava em outro hospital da cidade. "Val, eu tenho uma notícia ruim e talvez uma boa", disse Mônica direto ao ponto, como sempre fazia. "A ruim é que o Hospital São Lucas também está cortando pessoal. Então não vai dar para te indicar aqui como tinha prometido. A boa é que vi um anúncio muito estranho no jornal hoje, mas que paga muito bem." Valentina sentiu o estômago apertar com a primeira parte da notícia, mas a curiosidade sobre o anúncio falou mais alto. "Que tipo de anúncio estranho, Mônica?" A amiga demorou alguns segundos para responder, como se estivesse relendo alguma coisa. "É para a cuidadora noturna de um executivo. Diz que é só para ficar presente durante o período de sono dele, sem precisar fazer nada de enfermagem mesmo. O salário é R$ 15.000 por mês." Valentina quase derrubou a xícara que estava secando. R$ 15.000 era mais do que ela ganhava em 4 meses no hospital público. "Mônica,
Isso não pode ser sério. Que tipo de pessoa paga 15 mil reais só para alguém ficar do lado dela enquanto dorme? A pergunta ecoou na cozinha e Dona Carmen olhou para a filha com curiosidade. Não sei, Val, mas o anúncio parece legítimo. Tem até CNPJ da empresa e tudo. É algum grupo empresarial grande, pelo que eu vi. Eles pedem para mandar currículo por e-mail e agendar entrevista. Valentina anotou todas as informações que a amiga passou, mesmo ainda achando tudo muito estranho para ser verdade. Depois que desligou o telefone, ficou olhando para o papel com os dados do anúncio por vários minutos, pensando se realmente valia a pena tentar. A tarde passou devagar, com Valentina cuidando da mãe e tentando não pensar muito no anúncio. Mas quando Dona Carmen teve uma pequena crise de falta de ar depois do almoço e Valentina precisou correr para pegar os remédios de emergência, a realidade bateu com força total. Os remédios estavam acabando e ela não tinha dinheiro para comprar mais. O plano de saúde da mãe cobria apenas parte do tratamento e os medicamentos mais caros ficavam por conta da família. Mãe, a senhora está se sentindo melhor agora? Valentina perguntou, segurando a mão da mulher que tinha criado ela sozinha depois que o pai foi embora, quando ela ainda era criança. Estou sim, minha filha. Foi só um susto, mas eu percebo que você está preocupada com alguma coisa. Quer conversar comigo? Valentina olhou para aqueles olhos carinhosos e decidiu que não podia mais esconder a situação financeira da mãe. Mãe, eu perdi o emprego no hospital na semana passada. Eles cortaram várias pessoas por causa da crise e eu estava entre as últimas contratadas. Valentina falou com voz baixa, tentando não demonstrar o desespero que estava sentindo por dentro. Eu não quis contar antes, porque não queria que a senhora se preocupasse, mas estamos com várias contas em atraso e eu preciso arrumar outro trabalho logo. Dona Carmen apertou a mão da filha com mais força e sorriu daquele jeito que sempre fazia quando queria transmitir calma. Minha filha, você sempre foi uma lutadora. Desde pequena, quando as coisas ficavam difíceis, você sempre dava um jeito de resolver tudo. Eu confio em você e sei que vamos passar por isso juntas, como sempre passamos por tudo na nossa vida. A conversa com a mãe deu a Valentina a coragem que ela precisava para tomar uma decisão que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Naquela noite, depois que Dona Carmen dormiu, Valentina ligou o computador velho que ela usava para estudar e começou a escrever um e-mail para a empresa do anúncio. Tenho 5 anos de experiência como enfermeira. Sou responsável, discreta e entendo a importância de cuidar de pessoas que precisam de atenção especial, ela digitou, tentando soar profissional mesmo sem entender direito o que o trabalho realmente envolvia. Estou disponível para começar imediatamente e tenho flexibilidade total de horários. Depois de reler o e-mail umas 10 vezes, ela respirou fundo e apertou o botão de enviar, sem imaginar que aquela mensagem ia chegar até um homem que há anos não conseguia ter uma única noite de sono tranquilo e que essa simples atitude dela ia mudar a vida dos dois para sempre. A resposta chegou no dia seguinte, logo no início da manhã, com uma rapidez que surpreendeu Valentina. O e-mail era formal e direto, pedindo para que ela comparecesse a um endereço no bairro mais nobre da cidade, naquela mesma tarde, às 3 horas. Favor trazer documentos pessoais e estar preparada para uma entrevista de aproximadamente 30 minutos, dizia a mensagem, assinada apenas por Departamento de Recursos Humanos, Grupo Mendonça. Valentina pesquisou rapidamente sobre a empresa na internet e descobriu que se tratava de um dos maiores grupos empresariais do país, especializado em empreendimentos imobiliários de luxo. O nome Gabriel Mendonça aparecia como presidente e fundador, mas as informações sobre ele eram limitadas. Apenas algumas fotos em eventos sociais, onde ele sempre aparecia com uma expressão séria e distante. O trajeto até o bairro nobre levou quase 1 hora de ônibus, e Valentina aproveitou o tempo para repassar mentalmente tudo o que sabia sobre cuidados noturnos e assistência a pessoas com dificuldades para dormir. Ela tinha vestido sua melhor roupa social, um conjunto azul marinho que usava apenas em ocasiões especiais, e carregava uma pasta com cópias de todos os seus documentos e certificados da área de enfermagem. Quanto mais o ônibus se aproximava do destino, mais nervosa ela ficava, principalmente porque ainda não conseguia entender por que alguém pagaria tão bem apenas para ter companhia durante o sono.
Talvez seja algum tipo de problema psicológico ou fobia, ela pensou, tentando se preparar para qualquer situação que pudesse encontrar. A mansão ficava numa rua arborizada, onde cada casa parecia um palácio. O portão de ferro preto se abriu automaticamente depois que Valentina se identificou no interfone, revelando um jardim impecavelmente cuidado e uma casa de 3 andares, com arquitetura moderna e elegante. Um homem de terno escuro a recebeu na porta principal e a conduziu através de corredores decorados com quadros caros e móveis que pareciam ter saído de uma revista de decoração. "O Sr. Mendonça a receberá em seu escritório particular", disse o homem, batendo delicadamente numa porta de madeira escura antes de abri-la. "Pode entrar, por favor." Valentina respirou fundo, alisou a saia do conjunto e entrou no ambiente, sem imaginar que estava prestes a conhecer o homem que mudaria completamente o rumo de sua vida. Gabriel Mendonça estava de pé, atrás de uma mesa enorme, olhando pela janela que dava vista para a piscina e o jardim dos fundos. Quando se virou para cumprimentá-la, Valentina se surpreendeu com a aparência dele. Tinha imaginado um homem mais velho, mas Gabriel aparentava ter cerca de 35 anos, cabelos castanhos sempre bem arrumados e olhos de um azul intenso que pareciam enxergar diretamente através das pessoas. Ele usava um terno cinza escuro que valorizava sua postura elegante, mas havia algo em sua expressão que transmitia frieza e distância, como se ele estivesse constantemente em guarda contra o mundo. "Senhorita Santos, obrigado por ter vindo. Por favor, sente-se", ele disse, indicando uma poltrona de couro na frente da mesa. A voz dele era grave e controlada, sem demonstrar nenhuma emoção particular. "Vou ser direto com a senhora, porque não tenho tempo a perder com rodeios", Gabriel começou, sentando-se em sua cadeira e entrelaçando os dedos sobre a mesa. "Eu tenho um problema médico que afeta meu sono há muitos anos. Já consultei dezenas de especialistas, tomei todos os tipos de medicamentos e nada funciona de forma eficaz. Recentemente, descobri que consigo descansar melhor quando há alguém presente no quarto durante a noite." Valentina ouviu em silêncio, tentando processar a informação e entender onde ela se encaixaria nessa situação. "O trabalho consiste basicamente em ficar ao meu lado durante o período de sono, das 11 da noite às 6 da manhã. A senhora ficaria deitada na cama, vestida, obviamente, apenas oferecendo sua presença. Não há contato físico de nenhum tipo, não há conversa durante o período de trabalho e absoluta discrição é exigida sobre qualquer coisa que possa acontecer ou ser dita durante esse tempo." Valentina sentiu o rosto esquentar com a explicação. A situação era ainda mais estranha do que ela tinha imaginado, mas ao mesmo tempo não parecia envolver nada inadequado ou perigoso. "Sr. Mendonça, posso perguntar por que especificamente uma enfermeira? Não seria mais apropriado procurar um profissional de saúde mental ou algo assim?" Gabriel a observou por alguns segundos antes de responder, como se estivesse avaliando se ela seria capaz de lidar com a situação. "Já tentei psicólogos, psiquiatras, terapeutas do sono, todos os tipos de profissionais imagináveis. O que eu preciso não é tratamento. É simplesmente alguém capacitada para lidar com emergências médicas, caso necessário, e que entenda a importância da confidencialidade médica." Ele se recostou na cadeira e continuou. "Além disso, enfermeiras estão acostumadas com situações não convencionais e sabem manter a discrição profissional. O salário é de R$ 15.000 mensais, pagos no 5º dia útil de cada mês. Haverá um período de experiência de 2 semanas, durante o qual tanto a senhora quanto eu podemos encerrar o acordo sem aviso prévio", Gabriel explicou, entregando para Valentina um documento que parecia ser um contrato. "Se optarmos por continuar após o período de experiência, o contrato será por tempo indeterminado, com possibilidade de rescisão por qualquer uma das partes, mediante aviso de 30 dias. Valentina folheou rapidamente o papel, vendo cláusulas sobre confidencialidade, horários de trabalho e responsabilidades. Tudo parecia legítimo e bem estruturado juridicamente. "Preciso pensar sobre isso, Sr. Mendonça. É uma situação muito diferente de tudo que já fiz na minha carreira." Gabriel assentiu, como se já esperasse essa resposta. "Compreendo perfeitamente, mas preciso de uma resposta até amanhã ao meio-dia. Se aceitar, começamos hoje à noite." Quando Valentina saiu da mansão,
Sua cabeça estava girando com todas as informações e possibilidades. 15 mil reais resolveriam todos os problemas financeiros da família e ainda permitiriam que ela pagasse um plano de saúde melhor para a mãe. Por outro lado, a situação era realmente inusitada e ela não tinha certeza se conseguiria se adaptar a dormir ao lado de um estranho, mesmo que fosse apenas trabalho. Durante a viagem de volta para casa, ela pesou todos os prós e contras, pensando na mãe que precisava dos remédios caros e nas contas que se acumulavam na mesa da cozinha. Quando finalmente chegou ao apartamento, Dona Carmen estava preparando o almoço e percebeu imediatamente que algo importante tinha acontecido. Como foi a entrevista, minha filha? Pelo seu rosto, foi bem diferente do que você esperava. Valentina contou tudo para a mãe, exceto os detalhes mais específicos sobre dormir na mesma cama, e esperou a reação da mulher que sempre a aconselhou nos momentos difíceis da vida. Dona Carmen ouviu toda a explicação da filha em silêncio, mexendo devagar o feijão que estava no fogão enquanto processava cada palavra. Quando Valentina terminou de contar sobre a proposta, a mãe se virou com aquele olhar sábio que só as mulheres que criaram filhas sozinhas conseguem ter. Minha filha, eu vivi tempo suficiente para saber que, às vezes, as oportunidades aparecem em formatos que a gente não espera. Se esse homem fosse perigoso ou tivesse más intenções, ele não faria uma proposta tão clara e direta assim. Ela secou as mãos no pano de prato e se sentou na cadeira ao lado de Valentina. Além disso, você é enfermeira, sabe se cuidar e tem experiência com todo tipo de situação. Eu confio no seu julgamento e sei que você vai tomar a decisão certa para nós duas. As palavras da mãe trouxeram o alívio que Valentina precisava para finalmente decidir aceitar a proposta que mudaria suas vidas. No início da noite, Valentina ligou para o número que Gabriel tinha dado e confirmou que aceitava o trabalho. A voz dele soou ainda mais formal pelo telefone, dando instruções precisas sobre como proceder. A senhora deve chegar às 10h30 da noite. O Miguel, meu funcionário que a recebeu hoje, vai orientar sobre os procedimentos. Traga roupas confortáveis para dormir, mas nada inadequado ou revelador. Pijamas ou roupas de ginástica são apropriados. Depois de desligar, Valentina arrumou uma pequena bolsa com algumas mudas de roupa, produtos de higiene pessoal e um livro, caso precisasse de alguma distração durante o período de adaptação. Ela beijou a mãe na testa, prometeu mandar mensagens para tranquilizar Dona Carmen e saiu para enfrentar seu primeiro dia no trabalho mais estranho que já tinha aceito na vida. A mansão à noite tinha uma atmosfera completamente diferente. As luzes suaves nos jardins criavam sombras misteriosas, e o silêncio era quebrado apenas pelo som de uma fonte que Valentina não tinha notado durante o dia. Miguel a recebeu na porta lateral da casa, explicando que esse seria sempre seu ponto de entrada e saída. O Sr. Mendonça está terminando alguns trabalhos no escritório. Ele pediu para eu mostrar o quarto e explicar como tudo funciona por aqui durante a noite. O funcionário a conduziu por uma escada de mármore até o segundo andar, parando diante de uma porta dupla em madeira clara. Este é o quarto principal. Dentro há um banheiro privativo que a senhora pode usar quando precisar. O Sr. Mendonça é muito pontual e sempre vai para o quarto às 11 em ponto. O quarto era impressionante, com uma cama king size que parecia poder acomodar facilmente 4 pessoas. As paredes eram pintadas em tons neutros de bege e cinza, com algumas obras de arte moderna que davam sofisticação ao ambiente. Uma poltrona confortável ficava próxima à janela, junto com uma pequena mesa onde Valentina poderia deixar suas coisas pessoais. O Sr. Mendonça sempre dorme do lado direito da cama. A senhora deve se deitar do lado esquerdo, mantendo uma distância respeitosa. Ele geralmente demora entre 15 e 30 minutos para adormecer, e durante esse tempo pode parecer inquieto ou ansioso. Miguel falava com naturalidade, como se estivesse explicando algo completamente normal. Uma vez que ele adormeça, a senhora deve permanecer na cama até às 6 da manhã. Se por algum motivo precisar se levantar durante a noite, faça o mínimo de barulho possível. Às 11 horas em ponto, Gabriel entrou no quarto usando um pijama simples de algodão azul marinho. Ele cumprimentou Valentina com um aceno de cabeça, sem fazer contato visual direto, e foi direto para o banheiro fazer sua rotina noturna. Valentina aproveitou para também se trocar,
colocando um pijama de manga longa em tons de rosa claro que tinha comprado especialmente para a ocasião. Quando Gabriel saiu do banheiro, ela percebeu que ele evitava olhar na direção dela, mantendo os olhos fixos no chão ou na parede. Boa noite, senhorita Santos. Espero que consiga descansar bem, ele disse com voz baixa, deitando-se em seu lado da cama e puxando o cobertor até o peito. Valentina respondeu baixinho. Boa noite, senhor Mendonça. E se deitou também, mantendo uma distância segura entre eles. Os primeiros minutos foram intensamente desconfortáveis. Valentina podia sentir a tensão no corpo de Gabriel, que se mexia constantemente, ajustando o travesseiro e mudando de posição várias vezes. Ela mantinha os olhos fechados, respirando devagar e tentando relaxar, mas estava completamente alerta a cada movimento dele. Podia ouvir a respiração irregular de Gabriel, que claramente estava lutando para conseguir adormecer. Será que ele sempre demora tanto assim? Ela pensou, tentando calcular quanto tempo já tinha passado desde que se deitaram. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 20 minutos, a respiração dele finalmente começou a ficar mais lenta e profunda. Valentina esperou mais alguns minutos para ter certeza de que ele estava realmente dormindo, antes de se permitir relaxar um pouco. Durante a primeira noite, Valentina quase não pregou os olhos. Cada vez que Gabriel se mexia ou fazia algum barulho durante o sono, ela ficava alerta, pronta para agir se fosse necessário. Ele falava algumas palavras soltas enquanto dormia, nada muito claro, mas ela percebeu que ele parecia estar tendo sonhos agitados. Por volta das 3 da madrugada, Gabriel teve o que pareceu ser um pesadelo, mexendo os braços e murmurando algo sobre não conseguir chegar a tempo. Valentina ficou em dúvida se deveria acordá-lo ou não, mas decidiu apenas observar, e depois de alguns minutos ele se acalmou naturalmente. Quando o despertador dele tocou às 6 da manhã, ela fingiu estar dormindo enquanto ele se levantava e ia para o banheiro, saindo do quarto poucos minutos depois, sem dizer uma palavra. As noites seguintes seguiram um padrão similar, mas Valentina começou a notar pequenos detalhes sobre Gabriel que não tinha percebido no primeiro dia. Ele sempre verificava se as portas estavam trancadas antes de se deitar, mexia no celular por exatamente 5 minutos e sempre bebia um copo d'água que ficava na mesinha de cabeceira. Durante o sono, ele se virava constantemente para o lado onde ela estava, como se inconscientemente buscasse a presença dela. Na quinta noite, algo diferente aconteceu. Gabriel acordou sobressaltado por volta das 2 da madrugada, com a respiração acelerada e suor na testa. Valentina se fez de dormindo, mas pôde vê-lo sentar na beira da cama e ficar ali por vários minutos, com a cabeça entre as mãos. Quando ele finalmente voltou a se deitar, murmurou baixinho, obrigado por estar aqui, pensando que ela não podia ouvir. Foi nesse momento que Valentina começou a entender que o trabalho que estava fazendo era muito mais importante do que imaginava. A segunda semana trouxe uma rotina mais estabelecida, mas também revelações que Valentina não esperava. Gabriel parecia ligeiramente mais relaxado durante os primeiros minutos antes de dormir, às vezes até comentando sobre o tempo ou perguntando se ela estava confortável. Durante o dia, ela aproveitava para pesquisar sobre distúrbios do sono e descobriu que alguns traumas de infância realmente podiam causar insônia crônica que persistia até a vida adulta. Quanto mais lia sobre o assunto, mais se convencia de que Gabriel carregava algum tipo de ferida emocional profunda que afetava sua capacidade de descansar sozinho. Deve ser muito difícil viver assim por tanto tempo, ela pensava, observando as olheiras que ele tentava disfarçar com maquiagem durante os encontros de trabalho que às vezes presenciava quando chegava mais cedo na mansão. Foi numa terça-feira chuvosa que tudo mudou. Gabriel estava particularmente inquieto naquela noite, mexendo-se mais que o usual e respirando de forma irregular, mesmo depois de aparentemente ter adormecido. Por volta da 1 da madrugada, ele começou a se debater levemente, murmurando palavras que Valentina não conseguia entender completamente. Ela prestou atenção, tentando captar o que ele estava dizendo, quando de repente ele gritou: "Mamãe, não vai embora!", com uma voz que parecia de criança assustada. O grito foi seguido por soluços baixos e Gabriel se encolheu em posição fetal, claramente revivendo algum momento traumático do passado.
Valentina sentiu o coração apertar ao ver aquele homem poderoso e intimidador transformado numa criança vulnerável e aterrorizada pelos próprios sonhos. Sem pensar muito, Valentina estendeu cuidadosamente a mão e tocou levemente o braço de Gabriel, sussurrando baixinho: "Está tudo bem, você está seguro agora." O toque pareceu acalmá-lo imediatamente e ele parou de se debater, embora continuasse dormindo. Ela manteve a mão no braço dele por alguns minutos, sentindo como a tensão do corpo dele foi diminuindo gradualmente até que ele voltou a respirar de forma tranquila. O que será que aconteceu com ele na infância? Ela se perguntou, retirando cuidadosamente a mão quando teve certeza de que Gabriel estava calmo novamente. O resto da noite passou sem outros episódios, mas Valentina ficou acordada pensando no que tinha presenciado e em como aquele homem aparentemente frio carregava uma dor tão profunda. Na manhã seguinte, Gabriel acordou como sempre, mas Valentina notou que ele a olhou por alguns segundos a mais antes de sair da cama. Durante o café da manhã, que ela tomava sozinha na cozinha enquanto ele se arrumava para o trabalho, Miguel veio conversar com ela. "A senhora percebeu alguma diferença no sono do Sr. Mendonça desde que começou a trabalhar aqui?" Valentina escolheu as palavras cuidadosamente, respeitando a confidencialidade que o trabalho exigia. "Ele parece descansar melhor do que imaginei que seria possível, mas às vezes tem pesadelos que parecem muito intensos." Miguel assentiu com expressão compreensiva. O Sr. Gabriel passou por coisas muito difíceis quando era criança. Ele perdeu os pais muito novo e desde então nunca mais conseguiu dormir direito sozinho. Já tentamos de tudo: médicos, remédios, terapias, mas nada funcionava até a senhora chegar. A revelação de Miguel explicava muita coisa sobre o comportamento de Gabriel. Perder os pais na infância certamente deixaria traumas profundos em qualquer pessoa, e a dificuldade para dormir sozinho fazia sentido nesse contexto. "Ele morava com quem depois que os pais morreram?" Valentina perguntou, tentando entender melhor a história. "Com os avós paternos, mas eles eram pessoas muito rígidas e frias. Tratavam o Sr. Gabriel mais como um dever do que como neto querido. Ele aprendeu desde cedo a não demonstrar fraqueza ou necessidades emocionais." Miguel baixou a voz, como se estivesse revelando um segredo importante. "Por isso ele é tão fechado com todo mundo. Mas desde que a senhora começou a trabalhar aqui, até os funcionários notaram que ele está menos irritado durante o dia. É como se finalmente estivesse conseguindo descansar de verdade." Naquela noite, Valentina prestou ainda mais atenção aos detalhes do comportamento de Gabriel. Ela notou como ele verificava 2 vezes se a porta estava trancada, como bebia água em pequenos goles nervosos antes de se deitar, e como seus olhos sempre faziam uma varredura rápida pelo quarto antes de fechar. Eram comportamentos de alguém que vivia constantemente em estado de alerta, sempre esperando que algo ruim pudesse acontecer. Quando finalmente se deitaram, Gabriel ficou em silêncio por alguns minutos antes de falar baixinho, quase sussurrando. "Senhorita Santos, posso fazer uma pergunta pessoal?" Valentina se virou ligeiramente na direção dele, surpresa pela iniciativa de conversa. "Claro, Sr. Mendonça." Ele demorou alguns segundos para continuar, como se estivesse reunindo coragem. "A senhora tem família? Pessoas que ama e que a amam de volta?" A pergunta pegou Valentina desprevenida, mas havia algo na voz de Gabriel que indicava que aquilo era importante para ele. "Tenho minha mãe. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Cuidamos uma da outra desde que meu pai foi embora quando eu era adolescente." Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele tinha adormecido. Mas então ele falou novamente, com voz ainda mais baixa. "Deve ser bom ter alguém que se importa se você está bem ou não. Alguém que fica preocupado quando você demora para chegar em casa." Havia uma tristeza profunda nessas palavras que fez o coração de Valentina se apertar. "Senhor Mendonça, eu tenho certeza de que existem pessoas que se importam com o senhor também. Talvez só não demonstrem da forma que o senhor gostaria." Gabriel virou o rosto na direção dela no escuro, e mesmo sem conseguir ver direito, Valentina sentiu o peso do olhar dele. "Não, senhorita Santos. Eu construí uma vida onde ninguém se aproxima o suficiente para se importar de verdade. E até pouco tempo atrás eu achava que preferia assim." O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era apenas a ausência de conversa, mas um momento de conexão genuína entre 2 pessoas que estavam começando a se conhecer além das funções profissionais.
Valentina entendeu que Gabriel tinha acabado de abrir uma pequena janela para sua alma, mostrando a solidão que carregava por trás da fachada de empresário bem-sucedido. Às vezes, as pessoas entram na nossa vida quando a gente menos espera, ela disse suavemente, e mudam coisas que a gente nem sabia que precisavam ser mudadas. Gabriel não respondeu, mas ela pôde sentir que ele estava realmente ouvindo cada palavra. Naquela noite, ele adormeceu mais rapidamente que o usual, e pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, Valentina também conseguiu dormir profundamente, sentindo que algo importante estava começando a se desenvolver entre eles, algo que ia muito além de um simples acordo profissional. As semanas seguintes trouxeram pequenas mudanças que só alguém muito observador conseguiria notar. Gabriel começou a chegar no quarto alguns minutos mais cedo, às vezes comentando brevemente sobre como tinha sido seu dia ou perguntando se Valentina precisava de alguma coisa para ficar mais confortável. Ele mandou Miguel comprar travesseiros especiais para dor nas costas quando soube que ela às vezes acordava com pequenos desconfortos e instalou um abajur com luz suave do lado dela da cama para que pudesse ler antes de dormir se quisesse. São apenas ajustes para melhorar a eficiência do trabalho, ele explicou quando Valentina agradeceu pelas melhorias, mas havia algo em sua voz que sugeria motivos mais pessoais por trás dos cuidados. Durante o dia, quando Valentina não estava na mansão, Gabriel se pegava pensando em detalhes sobre ela que não tinham nada a ver com o trabalho, como ela sempre cheirava levemente a lavanda, provavelmente por causa do sabonete que usava, como seus cabelos castanhos ficavam espalhados no travesseiro quando ela dormia, criando ondas suaves que ele observava discretamente nas primeiras horas da manhã, antes de se levantar. Como ela sussurrava baixinho, "Boa noite", todas as noites, com uma voz que transmitia sinceridade e carinho que ele não estava acostumado a receber de ninguém. Essas observações o deixavam confuso, porque há anos ele tinha se convencido de que não precisava de conexões emocionais com outras pessoas para ser feliz. Miguel e os outros funcionários da casa começaram a comentar entre si sobre as mudanças no comportamento do patrão. Gabriel não gritava mais com os jardineiros quando alguma folha estava fora do lugar. Não demitia mais funcionários por pequenos erros que antes o irritavam profundamente. E até tinha começado a cumprimentar as pessoas com bom dia, em vez de apenas acenar com a cabeça. Desde que aquela enfermeira começou a trabalhar aqui, o senhor Gabriel virou outra pessoa, comentou a cozinheira com Miguel enquanto preparavam o almoço. Ele até sorriu ontem quando o cachorro do vizinho latiu durante a reunião dele. Antes, ele ia reclamar com a administração do condomínio. Miguel concordou, observando através da janela Gabriel conversando no telefone com uma paciência que não demonstrava há meses. Valentina também notava as mudanças, não apenas no comportamento de Gabriel, mas em sua própria rotina e sentimentos. Ela tinha começado a se arrumar com mais cuidado antes de ir para a mansão, escolhendo os pijamas mais bonitos que tinha e caprichando no penteado mesmo sabendo que ia dormir logo depois. Quando chegava em casa pela manhã, Dona Carmen sempre perguntava como tinha sido a noite, e Valentina se pegava contando detalhes sobre Gabriel que iam além do necessário para tranquilizar a mãe. Ele é muito mais gentil do que parece, ela explicou numa manhã, enquanto ajudava Dona Carmen a tomar os remédios. Durante o dia, ele precisa ser firme por causa do trabalho, mas à noite é uma pessoa completamente diferente, mais humana, mais verdadeira. Numa quinta-feira, algo aconteceu que mudou ainda mais a dinâmica entre eles. Dona Carmen passou mal durante a tarde, com dores no peito que deixaram Valentina desesperada. Ela ligou para o médico da mãe, que pediu para levá-la imediatamente ao hospital para fazer alguns exames. No pronto-socorro, descobriram que Dona Carmen precisaria ficar internada por alguns dias para ajustar a medicação e fazer acompanhamento cardiológico mais intensivo. Valentina ligou para Gabriel explicando que não poderia trabalhar naquela noite, porque precisava ficar no hospital com a mãe. Para sua surpresa, ele respondeu que entendia perfeitamente e perguntou se ela precisava de alguma ajuda. "Obrigada, Sr. Mendonça, mas estamos conseguindo resolver tudo", ela respondeu tocada pela preocupação genuína na voz dele. 2 horas depois, Miguel apareceu no hospital carregando uma cesta com frutas, flores e alguns produtos de higiene pessoal.
O senhor Gabriel mandou estas coisas para sua mãe e disse para entregar também isto. Ele explicou entregando um envelope para Valentina. Dentro havia um cheque no valor de R$ 5.000 e um bilhete escrito à mão, para cobrir as despesas médicas da sua mãe. Considere um adiantamento do salário. Espero que ela se recupere logo. Gabriel. Valentina ficou sem palavras, segurando o papel e sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Era muito mais do que ela ganharia trabalhando naquele mês, e a generosidade dele a pegou completamente desprevenida. Quando Dona Carmen viu as flores e ouviu sobre o cheque, ela sorriu daquele jeito sábio que sempre tinha quando entendia algo que Valentina ainda não tinha percebido. Minha filha, esse homem não está sendo apenas um patrão gentil. Homens que só pensam em negócios não mandam flores para a mãe da funcionária, nem escrevem bilhetes à mão. Valentina tentou argumentar que Gabriel estava apenas sendo profissional, cuidando de uma funcionária valiosa, mas Dona Carmen balançou a cabeça. Você pode tentar se convencer disso, mas eu vejo no seu rosto que você também está começando a sentir algo especial por ele. E não há nada de errado nisso, minha filha. Às vezes o amor aparece nos lugares mais inesperados. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir nem por uma hora. Ele ficou deitado na cama enorme, sentindo como ela parecia vazia e fria, sem a presença de Valentina. Tentou ler, assistir televisão, até tomou um dos remédios para dormir que tinha guardado há anos, mas nada funcionou. Por volta das 3 da madrugada, ele se levantou e foi para o escritório, onde ficou trabalhando até o amanhecer, tentando não pensar em como havia se acostumado com a respiração suave dela ao seu lado e com a sensação de segurança que sua presença trazia. Isso está indo longe demais, ele murmurou para si mesmo, mas no fundo sabia que já era tarde para tentar controlar os sentimentos que estavam crescendo dentro dele. No dia seguinte, quando Valentina ligou para avisar que a mãe tinha recebido alta e que ela poderia voltar ao trabalho, Gabriel sentiu um alívio tão grande que o surpreendeu. Que bom que sua mãe está melhor. A senhora não precisa vir hoje à noite se quiser ficar com ela em casa, ele ofereceu, tentando parecer apenas educado. Obrigada pela preocupação, Sr. Mendonça, mas ela está bem e insiste para eu não faltar ao trabalho. Nos vemos às 10h30 como sempre. Quando Gabriel desligou o telefone, percebeu que estava sorrindo pela primeira vez em dias, e essa descoberta o deixou ainda mais confuso sobre o que estava acontecendo com ele. Aquela noite, quando Valentina entrou no quarto e disse boa noite, com sua voz suave, ele sentiu como se finalmente estivesse em casa depois de uma longa viagem. A internação de Dona Carmen serviu como um divisor de águas na relação entre Gabriel e Valentina. Quando ela voltou ao trabalho na noite seguinte, ele perguntou detalhadamente sobre o estado de saúde da mãe, demonstrando um interesse genuíno que ia muito além da cortesia profissional. O médico disse que ela precisa de acompanhamento mais frequente daqui para frente, Valentina explicou enquanto se preparavam para dormir. Felizmente, com o salário daqui eu consigo pagar um plano de saúde melhor para ela. Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder. Se precisar de indicação de algum cardiologista particular, eu conheço os melhores da cidade, posso fazer os contatos necessários. A oferta foi feita com naturalidade, mas Valentina percebeu que havia carinho real por trás das palavras dele. Nos dias que se seguiram, as conversas noturnas se tornaram mais frequentes e profundas. Gabriel começou a contar pequenos detalhes sobre sua vida empresarial, não os aspectos técnicos, mas como se sentia em relação às responsabilidades que carregava. Às vezes eu fico pensando se valeu a pena construir esse império todo, ele confessou numa noite, olhando para o teto no escuro. Tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 10 vidas, mas quando chego em casa à noite, é sempre este silêncio vazio que me espera. Valentina virou ligeiramente o rosto na direção dele, tocada pela sinceridade da confissão. Mas o senhor tem todos os funcionários, as pessoas que trabalham com o senhor. Isso não conta como companhia? Gabriel riu baixinho, mas era um riso sem alegria. Eles trabalham para mim, senhorita Santos. Respeitam minha posição, meu dinheiro, meu poder, mas nenhum deles se importaria se eu simplesmente desaparecesse amanhã. A conversa revelou um lado de Gabriel que Valentina nunca tinha imaginado existir. Por trás da fachada do empresário bem-sucedido e intimidador, havia um homem profundamente solitário
que tinha construído muros tão altos ao redor do coração que nem ele mesmo conseguia mais derrubá-los. Eu acho que o senhor está sendo muito duro consigo mesmo, ela disse suavemente. Talvez as pessoas ao seu redor queiram se aproximar, mas não sabem como fazer isso, porque o senhor sempre mantém todo mundo à distância. Gabriel pensou sobre essas palavras por um longo tempo, antes de responder. Pode ser, mas é mais fácil manter distância do que correr o risco de se decepcionar com as pessoas, ou de decepcioná-las. Havia uma vulnerabilidade nessa admissão que fez Valentina entender que Gabriel carregava feridas muito mais profundas do que apenas a perda dos pais na infância. Uma semana depois, Dona Carmen teve uma consulta de retorno com o cardiologista e Gabriel surpreendeu Valentina oferecendo seu motorista particular para levá-las ao hospital. É mais confortável que transporte público e sua mãe vai chegar menos cansada na consulta, ele explicou quando ela tentou recusar a oferta. Durante a consulta, o médico elogiou a melhora no quadro de Dona Carmen e disse que o novo plano de saúde estava permitindo um acompanhamento muito mais eficaz. No caminho de volta, Dona Carmen segurou a mão da filha e disse baixinho: "Esse moço está cuidando de você de um jeito que vai muito além do trabalho, minha filha. E pelo que vejo no seu rosto quando fala dele, você também está começando a cuidar do coração dele." Valentina tentou negar, mas sabia que a mãe estava certa. Gabriel tinha se tornado muito mais importante em sua vida do que deveria ser para uma relação profissional. Naquela noite, quando Gabriel perguntou sobre a consulta médica, Valentina contou todos os detalhes e agradeceu novamente pela ajuda com o transporte. "Foi muito gentil da sua parte, Sr. Mendonça. Minha mãe ficou impressionada com sua consideração." Gabriel corou ligeiramente, algo que Valentina nunca tinha visto acontecer antes. "Sua mãe parece ser uma pessoa muito especial. Dá para ver de onde você herdou sua gentileza e determinação." O elogio foi dito com uma sinceridade que fez o coração de Valentina acelerar. Era a primeira vez que ele fazia um comentário pessoal sobre ela, e a maneira como disse "você" em vez de "a senhora" não passou despercebida. "Posso confessar uma coisa?" Gabriel perguntou depois de alguns minutos de silêncio. Valentina assentiu, embora ele não pudesse ver no escuro. "Desde que você começou a trabalhar aqui, eu durmo melhor do que dormi nos últimos 27 anos. Mas não é só por ter alguém presente no quarto, é porque essa alguém é você." A confissão deixou Valentina sem palavras. Havia uma intimidade nessas palavras que mudava completamente a natureza da relação entre eles. "Senhor Mendonça", ela começou, mas ele a interrompeu suavemente. "Gabriel, quando estamos aqui sozinhos, pode me chamar de Gabriel." O nome soou diferente saindo da boca dele, mais próximo, mais real. "Gabriel", ela repetiu baixinho, testando como a palavra se sentia. "Obrigada por me contar isso. Para mim também. Estas semanas significaram mais do que imaginei que seria possível." O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não ditas. Ambos sabiam que estavam cruzando uma linha que separava o profissional do pessoal, mas nenhum dos dois quis recuar. Gabriel se virou ligeiramente na cama, ficando de frente para Valentina no escuro. "Eu sei que isso pode complicar nossa situação de trabalho", ele disse com voz baixa, "mas preciso que você saiba que você mudou algo fundamental em mim. Pela primeira vez em anos, eu acordo de manhã esperando que a noite chegue logo." Valentina sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Gabriel, eu também sinto que alguma coisa mudou. Você não é a pessoa que eu imaginei quando vim trabalhar aqui. Você é muito mais complexo, mais sensível, mais humano do que deixa todo mundo ver." Eles ficaram ali, deitados no escuro, cada um virado para o outro, com apenas alguns centímetros de distância entre seus rostos. A tensão no ar era quase palpável, uma mistura de desejo, carinho e medo do desconhecido. Gabriel levantou a mão lentamente, como se fosse tocar o rosto de Valentina, mas parou no meio do caminho. "Eu não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável. Se isso está indo rápido demais", ele sussurrou. Valentina estendeu a própria mão e tocou levemente os dedos dele. "Não está indo rápido demais. Está indo no tempo certo para nós dois." O toque simples dos dedos se entrelaçando no escuro selou algo entre eles que ambos sabiam que não tinha mais volta. Naquela noite, eles adormeceram de mãos dadas. E pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, Valentina sonhou com Gabriel.
não como patrão, mas como o homem por quem estava se apaixonando irremediavelmente. A manhã seguinte trouxe uma mudança drástica no comportamento de Gabriel, que deixou Valentina completamente confusa. Quando ele acordou e viu que ainda estavam de mãos dadas, soltou rapidamente os dedos dela e se levantou da cama com movimentos bruscos, evitando qualquer contato visual. "Bom dia, senhorita Santos", ele disse com formalidade fria, voltando ao tratamento distante dos primeiros dias. "Espero que tenha descansado bem." Valentina ficou deitada, observando ele se arrumar no banheiro com uma pressa que não demonstrava há semanas, e sentiu o coração apertar com a mudança súbita de atitude. Quando Gabriel saiu do quarto sem se despedir, ela soube que algo tinha dado muito errado, mas não conseguia entender exatamente o que. Durante os dias que se seguiram, Gabriel voltou a ser o homem frio e distante que ela conheceu na primeira entrevista. Ele chegava no quarto exatamente às 11 horas, cumprimentava com um aceno formal e se deitava mantendo a maior distância possível dela na cama enorme. As conversas noturnas desapareceram completamente, substituídas por um silêncio tenso que fazia as horas passarem como se fossem dias inteiros. Quando Valentina tentava iniciar alguma conversa casual, Gabriel respondia com monossílabos ou simplesmente fingia estar dormindo. Era como se a conexão íntima que tinham desenvolvido nas últimas semanas tivesse sido apenas um sonho, e agora ela estava acordando para uma realidade fria e impessoal. No escritório da empresa, Gabriel também estava diferente, mas desta vez sua frieza se estendia para todos os funcionários. Ele voltou a gritar por motivos insignificantes, demitiu 2 funcionários por erros pequenos e cancelou várias reuniões importantes, alegando indisposição. Miguel, que conhecia o patrão há anos, tentou abordar o assunto delicadamente. "Senhor Gabriel, está tudo bem? Os funcionários estão comentando que o senhor parece muito tenso ultimamente." Gabriel levantou os olhos do computador com uma expressão gelada que fez Miguel dar um passo para trás. "Minha vida pessoal não é assunto dos funcionários, Miguel, e sugiro que você se concentre em suas próprias responsabilidades em vez de ficar ouvindo fofocas." A rispidez da resposta deixou claro que Gabriel estava lutando contra algo muito maior do que estresse no trabalho. Valentina tentava entender o que tinha acontecido para causar essa mudança radical. Ela repassava mentalmente cada conversa, cada momento da noite em que tinham se aproximado, procurando alguma coisa que pudesse ter assustado Gabriel ou feito ele recuar. A única conclusão a que chegava era que ele tinha se arrependido de ter se aberto emocionalmente e agora estava tentando voltar ao que considerava uma distância segura. Durante o dia, quando estava em casa com Dona Carmen, ela se pegava pensando constantemente em Gabriel, preocupada com o estado emocional dele e sentindo falta das conversas que tinham começado a iluminar suas noites. Dona Carmen, com sua sabedoria de mulher que já tinha vivido muito, percebeu imediatamente que algo estava errado com a filha. "Minha filha, você está diferente esta semana. Parece preocupada com alguma coisa que vai além do trabalho." Valentina tentou disfarçar, mas acabou contando para a mãe sobre a aproximação que tinha acontecido com Gabriel e como ele tinha mudado drasticamente de atitude depois disso. "Eu acho que ele se arrependeu de ter demonstrado sentimentos por mim. Talvez tenha percebido que estava misturando trabalho com vida pessoal e decidiu que não era apropriado." Dona Carmen escutou tudo em silêncio antes de dar sua opinião. Ou talvez ele tenha ficado com medo do que estava sentindo. Homens que viveram a vida inteira fechados para o amor, às vezes entram em pânico quando percebem que estão se apaixonando de verdade. Na quinta-feira daquela semana, a tensão entre eles atingiu um ponto crítico. Gabriel estava particularmente irritado durante a preparação para dormir, mexendo no celular com movimentos bruscos e suspirando constantemente. Quando finalmente se deitaram, ele ficou se virando na cama por mais de 1 hora, claramente incapaz de relaxar. Valentina, que também não conseguia dormir com toda aquela tensão no ar, decidiu quebrar o silêncio. "Gabriel, posso perguntar o que está acontecendo? Se eu fiz alguma coisa errada ou se disse algo que o incomodou, gostaria de saber para poder corrigir." Gabriel ficou imóvel por alguns segundos, antes de responder com voz tensa. "Não aconteceu nada, senhorita Santos. Estamos apenas voltando aos termos originais do nosso acordo profissional." A frieza da resposta doeu mais do que Valentina esperava. Termos originais?
Ela repetiu, tentando manter a voz calma. Então, todas aquelas conversas, toda aquela proximidade, não significaram nada para você? Gabriel se virou bruscamente para encará-la no escuro, e mesmo sem poder ver direito, ela sentiu a intensidade do olhar dele. Significaram demais, e esse é exatamente o problema, ele disse, com uma voz carregada de frustração. Eu não posso me permitir sentir essas coisas por você. Não posso me permitir depender emocionalmente de outra pessoa de novo. As palavras saíram com uma dor tão evidente que Valentina sentiu vontade de estender a mão e tocá-lo, mas resistiu ao impulso. Gabriel, ninguém está pedindo para você depender de mim, ela disse suavemente. Eu só quero entender por que você decidiu de repente que precisamos voltar a ser estranhos um para o outro. Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não ia responder. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa e cheia de uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. Porque todas as pessoas importantes da minha vida me abandonaram, Valentina. Meus pais morreram e me deixaram sozinho. Meus avós me criaram como obrigação, não como amor. Toda vez que me permito me apegar a alguém, eu acabo sofrendo quando essa pessoa vai embora. A confissão revelou o medo profundo que estava por trás de toda a frieza dele, e Valentina finalmente entendeu que Gabriel não estava rejeitando ela especificamente, mas protegendo a si mesmo da possibilidade de mais uma perda devastadora. E quem disse que eu vou embora? Ela perguntou baixinho, virando-se completamente para ficar de frente para ele. Gabriel, eu entendo que você tenha medo depois de tudo que passou, mas não pode viver a vida inteira se protegendo de sentimentos que podem ser bons só porque existe a possibilidade de eles causarem dor. Gabriel ficou olhando para ela no escuro, lutando visivelmente contra as próprias emoções. É mais fácil falar do que fazer, Valentina. Eu passei anos construindo essas defesas porque elas me mantêm seguro. A conversa deixou ambos emocionalmente exaustos, mas pelo menos agora Valentina entendia que a mudança de comportamento de Gabriel vinha do medo, não da falta de sentimentos. Era um começo para talvez conseguirem encontrar um caminho de volta, um para o outro. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão que parecia aumentar a cada noite. Gabriel mantinha sua postura defensiva, mas Valentina podia perceber que a luta interna dele estava se intensificando. Ele dormia mal, acordava várias vezes durante a madrugada, e às vezes ela o flagrava olhando na direção dela quando pensava que ela estava dormindo. Durante o dia, os funcionários da mansão comentavam entre si sobre o humor cada vez mais instável do patrão, que tinha voltado a ter explosões de raiva por motivos triviais. Miguel chegou ao ponto de sugerir discretamente que talvez fosse melhor evitar incomodar Gabriel com questões não urgentes até que ele se acalmasse. Na segunda-feira de uma nova semana, a situação explodiu de forma inesperada. Valentina chegou na mansão e encontrou todo mundo em estado de alerta. Um dos jardineiros mais antigos, seu João, que trabalhava ali há mais de 15 anos, estava na cozinha com os olhos vermelhos claramente abalado. O que aconteceu? Valentina perguntou para Miguel, que estava tentando acalmar o funcionário. O senhor Gabriel demitiu seu João hoje de manhã porque algumas flores do jardim da frente estavam murchas. Gritou com ele na frente de todo mundo e disse que ele era incompetente. Miguel balançou a cabeça com tristeza. Seu João está com a filha doente e precisa deste emprego. Nunca vi o senhor Gabriel ser tão cruel assim, nem nos piores dias dele. Quando Gabriel chegou no quarto naquela noite, Valentina tomou uma decisão que sabia que poderia custar seu emprego. Em vez de se deitar como sempre fazia, ela permaneceu sentada na poltrona próxima à janela, esperando ele terminar sua rotina no banheiro. Quando Gabriel saiu e a viu ainda acordada e vestida, franziu a testa com irritação. Algum problema, senhorita Santos? Já passaram das 11 horas. Valentina respirou fundo, reunindo coragem para falar o que precisava ser dito. Gabriel, nós precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje com seu João. A expressão dele endureceu imediatamente. Meus funcionários não são assunto seu. Sugiro que você se concentre em suas próprias responsabilidades. Demitir um homem honesto por flores murchas não tem nada a ver com trabalho, Gabriel. Tem a ver com você descontando em pessoas inocentes a raiva que está sentindo de si mesmo, Valentina disse, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. Gabriel se virou para ela com uma expressão que misturava surpresa e fúria. Como você se atreve a me julgar?
Você não sabe nada sobre dirigir uma empresa ou tomar decisões difíceis. Valentina se levantou da poltrona, encarando ele de frente. Eu sei sobre ser humano decente, Gabriel. E sei que o homem que conversou comigo durante todas essas semanas jamais faria uma crueldade dessas com alguém que sempre foi leal a ele. As palavras atingiram Gabriel como um soco, porque ele sabia que ela estava certa. Você não entende nada. Gabriel explodiu, perdendo completamente o controle que sempre mantinha. Eu tento ser frio e distante porque é a única forma de sobreviver neste mundo. Quando me permito sentir alguma coisa, quando deixo as pessoas se aproximarem, eu sempre me decepciono ou sou decepcionado. Ele estava caminhando de um lado para o outro do quarto, gesticulando com agitação. Seu João trabalha aqui há 15 anos e eu nunca me importei pessoalmente com ele. Agora, de repente, demitir ele me fez sentir culpado. Sabe por quê? Porque você me fez começar a sentir coisas de novo, e isso está me deixando louco. A confissão saiu com uma intensidade que deixou ambos surpresos. Valentina se aproximou dele lentamente, vendo a dor real por trás de toda aquela raiva. Gabriel, sentir culpa por ter machucado alguém não é uma fraqueza. É sinal de que você tem coração, mesmo tentando convencer todo mundo do contrário. Gabriel parou de andar e olhou para ela com uma expressão de quem estava perdendo uma batalha interna. Eu não sei como fazer isso, Valentina. Não sei como deixar alguém entrar na minha vida sem ficar com medo de que essa pessoa vá embora e me deixe ainda mais sozinho do que eu já era. A vulnerabilidade absoluta nessas palavras quebrou o coração de Valentina, que finalmente entendeu a profundidade do medo que Gabriel carregava. Gabriel, você não pode viver a vida inteira se punindo por coisas que aconteceram quando você era criança, ela disse suavemente, dando mais um passo na direção dele. Seus pais não escolheram morrer e te deixar sozinho. Foi uma tragédia, não um abandono. Gabriel sentou na beira da cama, cobrindo o rosto com as mãos. Mas dói do mesmo jeito, Valentina. Dói como se eles tivessem escolhido me deixar. E depois os meus avós me trataram como um peso, como se eu fosse um lembrete constante de algo que eles preferiram esquecer. Pela primeira vez desde que o conhecia, Valentina viu Gabriel chorar, lágrimas silenciosas que escorriam entre os dedos dele. Sem pensar duas vezes, Valentina se ajoelhou na frente dele e gentilmente afastou as mãos do rosto de Gabriel, obrigando-o a olhar para ela. Gabriel, olha para mim, ela sussurrou. Eu não sou seus pais, não sou seus avós. Não sou nenhuma das pessoas que te machucaram no passado. Eu sou eu, e eu escolho estar aqui com você não por dinheiro ou obrigação, mas porque me importo com você de verdade. Gabriel olhou nos olhos dela, vendo uma sinceridade que o aterroriza e o consolava ao mesmo tempo. Como posso ter certeza de que você não vai mudar de ideia quando descobrir todos os meus defeitos? Quando ver como eu posso ser difícil e complicado? Valentina sorriu levemente, secando uma lágrima do rosto dele com o polegar. Porque eu já vi seus defeitos, Gabriel. Vi você sendo cruel, frio, arrogante, e mesmo assim ainda estou aqui. O momento de conexão genuína entre eles foi tão intenso que ambos ficaram sem palavras. Gabriel levantou a mão e tocou suavemente o rosto de Valentina, como se estivesse verificando se ela era real. Eu estou apaixonado por você, ele sussurrou, finalmente admitindo o que ambos já sabiam há semanas. E isso me assusta mais do que qualquer negócio ou decisão que já tive que tomar na vida. Valentina cobriu a mão dele com a sua, mantendo o toque no rosto. Eu também estou apaixonada por você, Gabriel. E sim, é assustador, mas também é a coisa mais bonita que já aconteceu comigo. Eles ficaram assim por vários minutos, apenas olhando um para o outro, processando a magnitude do que tinham acabado de confessar. Finalmente, Gabriel se inclinou lentamente e beijou Valentina. Um beijo suave e cheio de todos os sentimentos que eles tinham guardado durante semanas. Era um beijo que falava de medo, esperança, paixão e a promessa de que talvez, desta vez, o amor pudesse ser mais forte que o medo. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela e sussurrou: Eu vou reempregar seu João amanhã e vou tentar ser o homem que você merece, mesmo que isso signifique enfrentar todos os meus medos. Valentina sorriu, sentindo que finalmente tinham encontrado o caminho um para o outro, através de todas as barreiras que Gabriel tinha construído ao redor do coração. A manhã seguinte trouxe uma transformação completa na dinâmica da mansão. Gabriel acordou cedo,
e, em vez de sair apressado do quarto como fazia há semanas, ficou alguns minutos apenas observando Valentina dormir, com um sorriso suave no rosto que ela nunca tinha visto antes. Quando ela acordou e encontrou ele ali, olhando para ela com carinho, o coração dela se encheu de uma felicidade que não sabia que era possível sentir. "Bom dia", ele disse baixinho, beijando levemente a testa dela. "Dormiu bem?" Era uma pergunta simples, mas carregada de uma ternura que mostrava como tudo tinha mudado entre eles durante a noite anterior. A primeira coisa que Gabriel fez depois do café da manhã foi chamar seu João de volta para uma conversa particular. O jardineiro chegou na mansão visivelmente nervoso, esperando talvez uma discussão sobre os pertences que tinha esquecido ou alguma formalidade da demissão. Para sua surpresa, Gabriel o recebeu no escritório com uma humildade que ninguém na casa jamais tinha presenciado. "Seu João, eu cometi um erro terrível ontem. O senhor é um funcionário exemplar há 15 anos e eu o demiti por um motivo que não fazia sentido algum." Gabriel se levantou da cadeira e se aproximou do homem mais velho. "Eu gostaria de oferecer seu emprego de volta, com um aumento de salário de 20%, e peço sinceras desculpas pelo modo como o tratei." Seu João ficou boquiaberto com a proposta, mas o que mais o surpreendeu foi a sinceridade no pedido de desculpas de Gabriel. "Senhor Gabriel, Claro que aceito voltar, mas posso perguntar o que mudou?" Gabriel sorriu daquele jeito novo que Valentina tinha ensinado ele a fazer. "Alguém muito especial me lembrou que ser poderoso não significa ser cruel com as pessoas que confiam em mim. O senhor sempre cuidou desta casa como se fosse sua, e eu deveria ter valorizado isso em vez de descontar minha frustração pessoal no seu trabalho." A conversa marcou o início de uma mudança profunda na forma como Gabriel se relacionava com todos ao seu redor. Durante os dias seguintes, os funcionários da mansão começaram a comentar sobre a transformação incrível no comportamento do patrão. Gabriel cumprimentava cada um pelo nome de manhã, perguntava sobre suas famílias e até ofereceu ajuda quando soube que a filha de Miguel precisava de uma cirurgia cara. "É como se o senhor Gabriel tivesse acordado de um sonho ruim e finalmente lembrado como ser humano", comentou a cozinheira com as outras funcionárias. Miguel, que conhecia o patrão há mais tempo, sabia exatamente qual era a causa dessa mudança. "É o amor", ele disse com certeza. "O senhor Gabriel está apaixonado, e isso está curando feridas que ele carregava há anos." As noites de Gabriel e Valentina também mudaram completamente de natureza. Eles passaram a conversar por horas antes de dormir, compartilhando sonhos, medos, planos para o futuro e todas as pequenas coisas que pessoas apaixonadas querem saber uma sobre a outra. Gabriel contava sobre sua infância antes da tragédia, revelando um menino alegre e carinhoso que Valentina só conseguia imaginar através das histórias dele. Ela falava sobre seus planos de fazer uma pós-graduação em cardiologia pediátrica, inspirada pela experiência com a mãe. E Gabriel escutava cada palavra como se fossem os segredos mais importantes do mundo. Uma semana depois da reconciliação, Gabriel tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Durante uma das conversas noturnas, ele segurou a mão de Valentina e disse com voz emocionada: "Eu quero que você conheça meus pais." Valentina ficou confusa, porque sabia que eles tinham morrido há muitos anos. "Gabriel, eu não entendo." Ele sorriu, apertando a mão dela. "Amanhã de manhã eu quero te levar no cemitério onde eles estão enterrados. Nunca levei ninguém lá, nem mesmo os meus avós foram comigo depois do funeral. Mas eu quero que você conheça as pessoas que me deram a vida, e quero contar para eles sobre a mulher que me ensinou a viver de novo." A visita ao cemitério foi um momento profundamente emocional para ambos. Gabriel levou flores brancas, as favoritas da mãe dele, e ficou em silêncio por alguns minutos diante das lápides lado a lado. Quando finalmente falou, foi com uma voz cheia de amor e saudade. "Mãe, pai, eu trouxe alguém muito especial para conhecer vocês. Esta é a Valentina, a mulher que me fez lembrar que vocês me ensinaram a amar antes de partirem." Ele olhou para Valentina com os olhos úmidos. "Ela me trouxe de volta à vida, e eu sei que vocês ficariam felizes em saber que finalmente encontrei alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias." Valentina chorou junto com ele, entendendo que aquele momento representava Gabriel finalmente fazendo as pazes com seu passado. Naquela noite, quando voltaram para a mansão, algo diferente aconteceu.
Pela primeira vez desde que se conheceram, Gabriel e Valentina se beijaram com a paixão de duas pessoas que não tinham mais medo de seus sentimentos. O beijo evoluiu naturalmente para carícias mais íntimas, e eles se entregaram um ao outro completamente, com amor, carinho e uma conexão que ia muito além do físico. Gabriel foi extremamente cuidadoso e atencioso, tratando Valentina como se ela fosse feita de cristal precioso, e ela correspondeu com toda a ternura que sentia por aquele homem que tinha se tornado muito mais importante que o ar que respirava. Na manhã seguinte, Gabriel acordou antes de Valentina e ficou observando ela dormir aninhada em seus braços. Pela primeira vez em 27 anos, ele tinha dormido a noite inteira sem pesadelos, sem insônia, sem medo. Apenas paz, segurança e um amor tão profundo que ele mal conseguia acreditar que era real. Quando Valentina acordou e encontrou ele olhando para ela com aquele sorriso que se tornou sua nova coisa favorita no mundo, ela soube que tinham cruzado definitivamente a linha que os separava do resto de suas vidas. Gabriel, ela sussurrou, tocando levemente o rosto dele. Eu te amo. Ele beijou a palma da mão dela e respondeu com toda a sinceridade do coração. Eu também te amo, Valentina. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. 2 semanas depois, durante uma caminhada pelos jardins da mansão que Gabriel agora fazia questão de mostrar pessoalmente para ela, ele parou diante da fonte onde a luz do sol criava pequenos arco-íris na água. Ajoelhando-se numa das pernas, ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e olhou para Valentina com os olhos brilhando de emoção. Valentina Santos, você me ensinou que o amor não é algo a ser temido, mas celebrado. Você transformou minha casa num lar, minha vida numa aventura e meu coração numa fonte inesgotável de felicidade. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com um diamante que refletia todas as cores do arco-íris. Quer se casar comigo e me dar a honra de dormir ao seu lado para o resto da minha vida? A resposta de Valentina não precisou de palavras. As lágrimas de felicidade que escorreram pelo seu rosto e o beijo apaixonado que ela deu em Gabriel disseram tudo o que ele precisava saber. Sim, ela sussurrou contra os lábios dele. Sim, eu quero me casar com você e construir uma vida onde possamos cuidar um do outro para sempre. Gabriel deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas de emoção e ambos riram quando perceberam que estavam chorando de alegria, como duas crianças que acabaram de ganhar o melhor presente de suas vidas. Dona Carmen, que estava observando da janela da sala junto com Miguel e outros funcionários, também chorava, sabendo que sua filha tinha encontrado não apenas o amor verdadeiro, mas alguém que a valorizava exatamente como ela merecia. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia simples, mas profundamente emocionante nos jardins da mansão. Gabriel fez questão de que todos os funcionários participassem como convidados especiais, não como empregados, porque agora ele entendia que aquelas pessoas eram parte importante de sua vida. Seu João foi escolhido como padrinho, numa decisão que emocionou o jardineiro até as lágrimas. Dona Carmen, radiante de felicidade e com saúde visivelmente melhor, foi quem entregou Valentina no altar improvisado, debaixo da árvore centenária do jardim. Cuide bem do coração da minha filha, ela sussurrou para Gabriel quando colocou a mão de Valentina na dele, e deixe que ela cuide do seu também. Durante os votos, Gabriel falou com uma sinceridade que tocou o coração de todos os presentes. Valentina, você entrou na minha vida quando eu estava perdido numa escuridão que pensei que nunca acabaria. Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que amor não é dependência, e que dormir bem não é só sobre fechar os olhos, mas sobre ter paz no coração. Sua voz falhou ligeiramente quando continuou. Prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo ser o homem que você me ajudou a me tornar. E prometo que nunca mais vou tentar enfrentar a vida sozinho, porque agora sei que temos um ao outro. Valentina secou as lágrimas do rosto dele antes de fazer seus próprios votos, prometendo estar ao lado dele, não apenas durante o sono, mas em todos os momentos que a vida trouxesse. A lua de mel foi passada numa fazenda tranquila no interior, longe dos negócios e responsabilidades, onde Gabriel finalmente aprendeu a relaxar completamente. Eles passavam os dias caminhando entre plantações, conversando sobre tudo e nada, e as noites descobrindo novas formas de demonstrar o amor que sentiam um pelo outro.
Gabriel dormia como uma criança cansada depois de um dia feliz, aninhado nos braços de Valentina, sem nenhum vestígio da insônia que o atormentou por tantos anos. É incrível como o amor pode curar feridas que nem sabíamos que existiam, ele comentou numa manhã, observando o nascer do sol da varanda do chalé. Valentina beijou o ombro dele e concordou, sabendo que ambos tinham encontrado algo muito mais precioso que romance. Tinham encontrado cura mútua. Quando voltaram para a cidade, Gabriel implementou mudanças significativas na empresa que refletiram sua nova perspectiva de vida. Criou um programa de assistência médica ampliada para todos os funcionários, implementou horários mais flexíveis para pais de família e estabeleceu um fundo de apoio para emergências pessoais dos trabalhadores. Uma empresa só é forte quando cuida das pessoas que a fazem funcionar. Ele explicou para os diretores surpresos com as mudanças. Valentina, por sua vez, decidiu usar parte de sua nova estabilidade financeira para fazer a pós-graduação em cardiologia pediátrica, que sempre sonhou com o total apoio de Gabriel, que transformou um dos quartos da mansão num escritório perfeito para ela estudar. 6 meses depois do casamento, numa noite particularmente tranquila, Gabriel e Valentina estavam deitados em sua cama, conversando sobre os planos para expandir a família, quando ele fez uma observação que mostrava como profundamente havia mudado. Sabe, eu costumava achar que precisava de você só para dormir, mas agora percebo que preciso de você para viver plenamente. Você não é só a pessoa que me dá paz durante a noite. Você é a pessoa que faz cada dia valer a pena. Valentina sorriu acariciando o cabelo dele, enquanto ele deitava a cabeça no colo dela. E você me ensinou que o amor verdadeiro não é só sobre grandes gestos românticos, mas sobre escolher cuidar um do outro todos os dias, especialmente nos momentos mais simples. A transformação de Gabriel se tornou uma lenda na empresa, e entre todos que o conheciam. O homem que um dia foi conhecido pela frieza e crueldade, agora era respeitado pela liderança compassiva e pela forma como tratava cada pessoa com dignidade. Miguel, que agora era considerado mais um amigo que funcionário, sempre dizia para quem quisesse ouvir que o amor de Valentina tinha feito um milagre na vida de Gabriel. Ela não mudou quem ele era por dentro, Miguel explicava. Ela apenas trouxe de volta o homem bom que sempre esteve lá, escondido atrás do medo e da dor. Anos se passaram e Gabriel nunca mais teve uma única noite de insônia. Não porque Valentina estava ao lado dele fisicamente, mas porque finalmente havia encontrado paz interior. Eles construíram uma família amorosa, tiveram filhos que cresceram vendo o pai como um exemplo de força gentil e amor incondicional, e envelheceram juntos como duas pessoas que sabiam ter encontrado seu lugar certo no mundo. Nas noites tranquilas, quando os filhos já estavam dormindo e a casa estava em silêncio, Gabriel e Valentina ainda conversavam como faziam no início de tudo, compartilhando sonhos, medos, alegrias e a gratidão profunda por terem encontrado um no outro a cura para solidões que nem sabiam que carregavam. Em uma dessas noites, já com cabelos grisalhos e linhas de expressão que contavam a história de décadas de sorrisos compartilhados, Gabriel segurou a mão de Valentina e sussurrou as palavras que se tornaram sua oração noturna. Obrigado por me ensinar que o amor é a única coisa que realmente vale a pena na vida. Obrigado por me dar a família que sempre quis, mas nunca acreditei que merecesse. E obrigado por me ensinar a sonhar novamente. Valentina beijou suavemente os lábios dele e respondeu como sempre fazia. Obrigado você por me mostrar que, às vezes, os melhores destinos estão escondidos nos lugares mais inesperados. E assim, eles viveram, provando para todos ao redor que o amor verdadeiro não é apenas uma história romântica, mas uma escolha diária de cuidar, perdoar, crescer juntos e encontrar no outro a melhor versão de si mesmo. Gabriel nunca mais dormiu sozinho, não porque precisava de companhia para vencer a insônia, mas porque havia construído uma vida tão cheia de amor que a solidão simplesmente não tinha mais lugar em sua existência. Esta é uma história sobre cura, esperança e a capacidade transformadora do amor verdadeiro. Gabriel nos ensina que mesmo os corações mais feridos podem aprender a amar novamente quando encontram a pessoa certa. Valentina nos mostra que, às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém é simplesmente nossa presença genuína e incondicional. A história nos lembra que todos carregamos feridas do passado,
mas que essas feridas não precisam definir nosso futuro. O amor paciente e verdadeiro tem o poder de curar traumas profundos e transformar vidas completamente. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes e compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe. Comentem aqui embaixo qual parte da história mais os emocionou. Adoro ler cada um dos seus comentários. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, paz e felicidade. Até nossa próxima história.